João capítulo 11. João capítulo 11. Fique com sua Bíblia aberta e nós vamos assim depois orar ao Senhor. Peço a você que, não é isso, curva a sua cabeça agora, depois você abre sua Bíblia. Vamos ter uma palavra de oração nesse instante. Vamos buscar assim estar orando ao Senhor neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Querido Pai, aqui estamos na sua presença, meu Deus, nesse instante, para engrandecer o nome do Senhor, glorificá-lo, Senhor, no nome de Jesus, e assim declarar, Senhor, que o Espírito do Senhor, meu Pai, se mova de forma especial agora, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus eterno, Deus amado, santo e adorado Pai celestial, nesta hora, Senhor, nós te engrandecemos, nós te adoramos, nós te bendizemos, e chegamos neste lugar aqui, Senhor, nesse momento, para exaltar o teu nome, adorá-lo, Senhor, bendizê-lo, Senhor, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa razão de viver, o Senhor é o nosso Deus, aleluia, e queremos a presença do Senhor neste lugar, Senhor, invocamos o teu nome, chamamos pelo nome do Senhor Jesus, para que o Senhor esteja aqui, em cada coração, Senhor, em cada vida, Senhor, fazendo assim acontecer o melhor. Pai amado, nós te adoramos, Pai, nesse instante, e declaramos, meu Deus, que a vitória do Senhor venha neste momento, Senhor. Faça milagres acontecer, faça maravilhas, Senhor, acontecer, faça o melhor acontecer, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Reine, opere, domine, tome as rédeas, Senhor, deste culto, tome a direção deste culto, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Faça maravilhas, ó Deus, que a palavra do Senhor seja liberada nesse instante. Deus, em nome de Jesus, governe, ministre a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus, e derrame da sua graça, Senhor, na autoridade deste nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Quantos estão alegres com o Senhor? Você está na casa do Senhor, amém? Então aqui é o lugar melhor que a gente tem de estar, é a casa do Senhor e na presença do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Estamos vivendo assim um tempo em que a palavra está ficando assim um pouco escassa, não é? E nós precisamos realmente assim correr, buscar isto aí o máximo possível da nossa vida. O quanto puder, nós precisamos estar buscando, em nome do Senhor Jesus. Então creia nisto, busque assim, não é isso? Busque na íntegra, e vamos estar realmente assim. Jesus está voltando, por Ele estar voltando, nós precisamos nos aprofundar mais e mais na sua palavra. Você não precisa estar realmente envolvido assim com as consequências, os problemas do mundo. Nós precisamos estar assim focando no alvo que é Jesus. Então isso aí é o que nós precisamos fazer. Se há complexidade na vida das pessoas, vamos andar e elas vão caindo por terra, não é? Então vamos assim buscar tudo isso aí. É uma coisa, é algo que nós precisamos fazer. Prepare-se, não é isso, para avançar, para andar, para estar diante do Senhor durante todo o tempo. Isso é bom para nós, isso é importante, não é isso? Não perca tempo. Os dias estão difíceis, trabalhosos, como diz a palavra do Senhor, e nós precisamos estar realmente preparados e cuidando assim em avançar para fazer assim o melhor de Deus acontecer. Busque ver o que é a vontade de Deus na sua vida, onde é que ela está, e faça acontecer isso aí. Isso é uma coisa assim interessante para nós. Então, João capítulo 11, fique com a sua Bíblia aberta, que daqui a pouco nós vamos ler, não é? Mas o tema de hoje para nós é retirando a pedra.
Aí você pergunta, que pedra é essa? Será que é a pedra que eu botei na boca da fonte? Retirando a pedra. É algo assim interessante. E fique ligado, fique atento, você vai descobrir algo assim interessante para a sua vida. Porque nos dias que estamos vivendo, nós temos percebido assim que há muitas pessoas que estão chegando assim para Jesus, e por outro lado elas estão com a pedra, e essa pedra significa uma porta, no hebraico, e que quando nós começamos assim, a adentrar este assunto, nós vamos descobrindo justamente como estamos, aqui que descobrimos o nosso perfil espiritual, não é? Por isso que Jesus falou para João, falou para Lázaro, sai, não é? Depois ele mandou desatar, daqui a pouco nós vamos ver isso aí, porque mesmo ele estando vivo, mas ele estava do outro lado, ele andou, não é isto, ele levantou, mas ele não conseguia ir, e ele disse desatai. E nós sabemos que existem muitas pessoas que elas até receberam, estavam no mundo dos mortos, se levantaram, ressuscitaram, sobretudo continuam presas, amarradas, porque existe, não é isso, uma porta que está fechada, e elas estão atadas por alguma consequência na vida. Mas vamos assim andando aqui pela palavra. João 11, 17, abra sua Bíblia comigo, fique aí com sua Bíblia aberta. Quando nos diz o seguinte: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro há 4 dias no sepulcro. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Essa distância aí fala cerca assim de a distância de subir uma montanha, descer e chegar do outro lado no local desejado, que era Jerusalém. Betânia, diríamos assim que a interpretação desse nome Betânia significa Beit, quer dizer em hebraico casa, Tanyah quer dizer pobre. Melhorou aí, deixa aí para não ficar zoando muito nem agredindo as pessoas. Pobre, como está no feminino, quer dizer casa da mulher pobre. Betânia. Vamos lá no versículo 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. E ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E aqui nos chama a atenção, gostaria de parar um pouco. Naquele tempo, naqueles dias em Jerusalém, existia sim uma cultura, ou um comportamento das pessoas, mesmo sendo judeus, existiam quase 5 linhas de pensamentos que eles seguiam, que eram os essênios, entendeu? Os zelotes e assim por diante, os fariseus, e que eles seguiam. E uma das coisas que eles faziam era o seguinte: observar quem era realmente o eleito para ser ungido rei, ou então o Messias. E eles olhavam assim, entravam no meio deles e começavam a observar quem era que tinha aquela qualificação para ser realmente separado para aquilo ali. E eles procuravam assim se identificar por o que eles faziam e não por o que eles diziam, porque existem muitas pessoas que fazem algumas coisas e elas fazem o seguinte, fica falando eu sou, eu faço e tal, e essa palavra, esse comportamento lá, ele não tinha validade.
Então era essencial que ele fizesse acontecer. Mas existia também uma linha de pensamento entre eles. Isso era pensamento deles, não bíblico, era a cultura deles. Que só quem tinha direito de expulsar um demônio, ressuscitar um morto, era justamente assim, aquela pessoa que fosse bem relevante espiritualmente e fosse chamado de santo. Então ele poderia ser considerado assim como ungido de Deus. Era o pensamento deles, porque Jesus foi essa pessoa. Mas ele disse o seguinte: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Amém? Amém? Então ele transmitiu. E ele fazendo essa transferência, ele deu esse direito para todos, para a igreja, para todos nós. Então você pode ver que isso aí foi coisa da cultura dele. E chegando diante desse quadro aqui, eles começam a observar o seguinte: é que quando eles chegaram em Betânia, que Marta começou a dizer: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele estava dando um tempo para poder chegar lá. Porque se ele tivesse chegado assim antecipadamente, como naturalmente a gente usa, alguém está passando alguma coisa, a gente corre às pressas e vai lá. Se ele tivesse feito isso, talvez alguém estivesse dizendo: olha, ele está querendo aí se mostrar, está querendo aparecer, ele está querendo fazer alguma coisa que venha resplandecer o que ele é. E ele fez o seguinte, ele fez algo assim interessante. Deixou assim passar o tempo e foi caminhar esta caminhada de 15 estádios, mais ou menos, até chegar à casa de Lázaro. E quando chegou lá, encontrou choros, não é isso? Porque ele já havia morrido. Mas Jesus nunca perdeu a oportunidade de manifestar a glória do Pai. Amém? Nunca. Mesmo as pessoas estando assim, reclamando ou questionando por que demorou tanto, por que isso, por que aquilo, apesar de que os discípulos estavam assim sustentando ele, tentando impedi-lo, não é isso, empacar ele para que ele não fosse com muita velocidade, porque estavam procurando ele para prendê-lo ou matar. E os discípulos sustentavam: mestre, não é bom o senhor ir, fique, aguente aí, não vá agora. Mas ele foi, e chegando lá, encontrou o desespero naquela casa. Os amigos, irmãos, os judeus foram até lá, para começar agora a prantear por causa de Lázaro. E acontece o seguinte, que chegando ali, quando a irmã dele disse o seguinte: olha, se eu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele disse: o teu irmão não morreu, ele vai ressuscitar. O teu irmão vai ressuscitar. E ela disse: não, eu sei que ele vai ressuscitar. No dia da ressurreição dos mortos, disse: não, ele vai ressuscitar. E assim continua a história. No versículo 24, disse-lhe Marta: eu sei que, é o que eu falei agora, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela estava voltada para isso, mas Jesus estava voltado, crente, confiante, certo, de que Ele era e continua sendo o Filho de Deus. E dentro dessa confiança aí, ele se ergue e diz: não, mas vai acontecer. E prossegue. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, eu sou a ressurreição. Amém? Eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele vai viver. Interessante isso aí, não é? A gente crê dessa forma. Não é porque para muitas pessoas aqui na terra
a única oportunidade que nós temos, a última cartada que temos é viver, ou então dizer assim, morreu, acabou. Mas só que nós conhecemos um Deus que Ele tem capacidade de fazer tudo. Em Efésios 3:20 diz que Ele é capaz de fazer tudo, muito mais, além do que pensamos ou pedimos, conforme o poder que em nós opera. Ele faz o quê? Ele faz muito mais, Ele vai além daquilo que a gente pensa e além daquilo que a gente pede, conforme o poder que em nós opera. Isto é uma coisa assim interessante para a gente. E Jesus continua. E as pessoas, claro, sempre na dúvida. Sempre alguém vai estar duvidando. Quem é que não duvida? É difícil encontrar alguém que não duvide num momento assim desesperador, em um momento de angústia, num momento assim onde todos olham e veem que só existe agora uma solução. Ponto final, acabou. Mas acontece o seguinte, quando a gente crê em Deus, o Deus vivo, o Deus que é capaz, o Deus que tem o poder de fazer, quando a gente crê nele, a morte se perde, a morte perde o seu efeito, o inferno perde o seu efeito, o mundo perde o seu efeito, a doença perde o seu efeito, porque quando ele chegar, chega a vida, ele tem o poder da vida. E foi isso justamente assim, era isso que estava acontecendo. Tira um pouquinho esse médio aí, quem estiver aí no som, está muito estridente. Não, tirar o médio um pouco. Viu? Então, era isso aí o que estava acontecendo. E é o que nós precisamos hoje, acreditar. Nós precisamos crer desta forma, assim. Entendeu? Não é jogar a toalha fora, não é jogar justamente assim tudo fora, é crer que o nosso Deus é poderoso para fazer tudo muito mais, além do que eu penso, além do que eu peço. Eu estou pedindo algo, sim, estou pensando em algo que é grandioso aos meus olhos, sim, mas Deus pode fazer muito mais além disto que eu estou pedindo. Amém? Efésios 3:20 está escrito. Então, é interessante que você creia dessa forma. É interessante que você olhe por este âmago da vida. Veja desta forma. Creia deste jeito. Hebreus 11:6 diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que buscam a Ele. Nós precisamos ver dessa forma. Nós precisamos crer assim. E foi assim que Jesus estava se mantendo, porém, Marta, Maria e os judeus que estavam ali, estavam acompanhando para ver o resultado. Já chegou? Então se chegou, vamos ver o que é que vai acontecer. E foi assim. E lá no versículo 29 diz o seguinte, e assim que ele ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vamos um pouco mais adiante. Os judeus, pois, que escutavam com ela na casa, os judeus, pois, que estavam com ela na casa e a consolava, vendo que Maria se levantara e saíra, apressadamente seguiram-na, dizendo, ela vai ao sepulcro para chorar ali. Quantas vezes, diante das situações, até impossível aos nossos olhos, nós temos duas opções. Uma para nos alegrar no impossível, e outra para se desesperar por falta de uma resposta. Muitas vezes acontece isso conosco. Precisamos ter cuidado com isso. Se você tem a certeza de que você está plenamente em Cristo Jesus, se utilize dessa fé que você tem. Comece a agir conforme aquilo que você crê.
E conforme a sua fé vai se desenvolvendo, comece a ver agora o impossível acontecendo. É aquilo que eu falei, quantas pessoas que basta sentir, já estão dizendo, não presta, não vai prestar, não vai dar certo, não vou conseguir, não vai ser possível, não vai ser isso, não vai ser aquilo, já vai logo jogando tudo fora. E as palavras, elas têm vida. E precisamos, muitas vezes assim, despertar para tudo isso aí. Porque se nós fomos realmente criados, Deus nos dotou de um corpo completo, e nos deu uma boca para falar, nos deu uma mentalidade para que nós possamos pensar, um cérebro. Deus nos deu tudo, nos capacitou com todas, nos municiou com tudo. Então, no meio da adversidade, nós não podemos ficar falando o contrário. Nós precisamos falar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. Amém? Ficou duvidoso, né? Por que fica a dúvida? Agora quem fica com dúvida sou eu. Por exemplo, se nós formos dotados desta completude da nossa vida, ouvir, ver, falar, sentir, Deus nos capacitou para que pudéssemos ser um objeto restaurador no mundo destruído. Porque se não for assim, o que adianta orar? Vai adiantar o quê? Por que você está aí? Fazendo o quê? Orando o quê? Se nem a sua palavra de oração você crê, se nem a sua palavra de oração ela não tem validade, então por que crer? Nós precisamos crer na nossa oração, nós precisamos crer naquilo que a gente está falando, e nós precisamos falar aquilo que é real. Amém? Existem muitas pessoas penduradas por a língua. Vocês já viram nos mercados, nos açougues assim, aquelas cabeças de boi penduradas por a língua, por a boca? Já viram? Quem já viu? Isso aí nos interiores dá muito. Eles matam o boi, pegam a cabeça do boi e penduram assim por a língua, né? E botam lá num gancho. Eu já vi isso aí muito. Tem cristão que é assim, ele anda pendurado por a língua. Por quê? Ele fala aquilo que ele não quer ver, não quer sentir, não quer passar por aquilo ali, não quer enfrentar aquilo ali, e ele fala aquilo ali. E depois reclama. Não é dessa forma. Não é assim. Se estamos diante da adversidade, então pronto, chegou o reino de Deus, eu estou nele, ele está comigo. Este quadro vai mudar. Essa situação vai parar. O melhor vai chegar. A vitória chegou. A bênção chegou. Começa a ministrar, começa a determinar, começa a chamar a existência, que ainda que esteja destruído e inaproveitável, então Deus honrará a sua palavra. O que muitas vezes a gente não quer fazer. A gente quer dar expansão ao nosso desabafo emocional. A pessoa quando está com raiva, tem gente quando está com raiva, ele em vez de aplacar a ira, ele quer aumentar a ira e machucar aquela pessoa que ele tem raiva. Não sabe que está fermentando mais e mais as consequências na vida dele. Isto são coisas assim inaceitáveis, biblicamente. Então diríamos que, perante isto aí, é interessante que a gente acorde, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina a sermos realmente luz. Não entenderam ainda? Sermos luz. E o que é luz? É aumentar as trevas. Se a gente apagar essas lâmpadas aqui, só fica treva. O que é treva? Escuridão. Então a luz é para aumentar essa escuridão? Não. Começou a acender as luzes, as trevas fugiram, foram embora. Concorda? Você está lá andando na estrada assim, o carro apagou o farol e pronto. Se não acender logo, você desce o barranco. Mas se você permanecer com os faróis acesos, você anda que cansa.
Então nós fomos chamados para ser luz. A luz que está em nós. E temos uma luz dentro de nós, mais forte que a que nós somos. Porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Ele disse aos discípulos. E ele disse: eu sou a luz do mundo, em João 8,12. Se ele disse: eu sou a luz do mundo, a luz dele é mais forte do que a nossa, mas é pior do que o sol causticante do meio-dia, bem mais forte, e ele habita em nós. Amém? O que é que precisa em nós agora? Jogar para fora tudo isto que nós temos de bom. Tem gente que recebe, guarda e daí para trás, e vai falar o que vê diante dos olhos. Então aquele povo ali, os judeus, Maria, Marta, ficaram assim. Uma foi lá para o túmulo para chorar. Aí vê, se o mestre chegou, então agora vamos nos alegrar, que alguma coisa vai acontecer. Vamos ver. No 31 diz: os judeus, pois, que estavam com ela na casa e a consolavam, vendo que Maria se levantara e saíram apressadamente, e seguiram-na, dizendo: ela vai ao sepulcro para chorar ali. 32, tendo pois Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, ela lançou-se aos seus pés, dizendo-lhes: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas é aquilo que eu falei no início. Jesus não queria resolver aquela causa logo, porque ele precisaria sim mostrar para as pessoas que ele era e é o Senhor da vida. E ele precisava fazer aquele milagre de ressurreição. Então, Lázaro estava quantos dias de morto? 4 dias de morto, já está bem cheirosinho, tá? Hein, pessoal? Tá bom, não está com 4 dias de morto? Vamos um pouquinho mais adiante. No 34 ele pergunta, e ele diz: onde pusestes? Eles disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E ali Jesus chorou. Aí você pergunta: você falou agora por que Maria foi chorar? E agora está falando, e Jesus está chorando. Jesus chorou. Mas Jesus não chorou por causa da morte de Lázaro. Porque o salvo, quando ele morre, ele não morre, mas ele é colhido por Deus. Ele não se perde. Jesus chorou por causa da pobreza daquelas pessoas. Pobreza espiritual. Enfraquecimento espiritual, fraqueza espiritual. Por isto, que Betânia, lá onde Lázaro estava, o nome quer dizer casa da mulher pobre. Pobre de quê? Pobre financeiramente? Não, nem sempre, mas pobre espiritualmente. É aquilo que está em Isaías 61, o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. São esses. E aí Jesus chorou também, chorou por causa da pobreza. Ele olhou para o pai e disse: Pai, que é isso aqui, que pobreza esse pessoal está atravessando aqui, que situação esse povo está enfrentando aqui, que coisa difícil eles estão enfrentando aqui, entendeu? Mas por causa da situação deles, aquilo que eles estavam enfrentando, ou talvez por causa da dor, também por causa da dor que eles enfrentavam, e saber que estavam chorando por causa de Lázaro. Então, muitas, não é isto, opções eles tiveram ali para a gente falar sobre ele. E diríamos que diante de tudo isso aí, os judeus olharam para ele, para uns, para os outros assim, e disseram: olha como ele amava, chorando por ele. Não estava chorando por ele. Ele estava chorando, como eu já falei, por causa da pobreza, ou por causa da dor que alguns sentiam, está perdendo ele. Era esse o choro. Não porque ele morreu, está salvo,
então está nas mãos do Mestre, está no melhor lugar, amém? Que nem vai se comparar com este mundo que nós estamos. E era isso que ele estava realmente querendo explicar. E alguns deles disseram: não podia este homem que abriu os olhos aos cegos fazer também com que este homem não morresse, este homem Lázaro. Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Aí vem o questionamento de Marta, aquilo que muitas vezes Deus está mandando a gente fazer, porque Ele sabe o que é que Ele manda, Ele sabe o que é que Ele faz, Ele sabe como Ele faz, Ele sabe como Ele determina todas as coisas. Jesus diz: tira a pedra. Aí Marta se levanta e diz o seguinte, está aí no versículo 39, diz: a irmã daquele que estava morto disse-lhe: Senhor, a esta altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Você não tem nada que questionar, você não tem nada que colocar na cabeça, depois que Deus manda, para saber o que é e como foi, o que é que vai acontecer. Você só tem uma atitude a fazer, é obedecer, amém? A obediência é uma coisa fundamental na vida do cristão. Quando ele se perde com isto aí, então ele começa a ser agora uma pessoa muitas vezes, não é isso, distanciada de Deus. Porque às vezes ele fica pensando que ele está andando com Deus, e está tudo bem. Não, para andarmos com Deus precisamos estar entranhados na sua ordem, no seu querer e na sua vontade. Quando ele se vá, você vai. Quando ele se pare, você para. Você fique, você fica. Acabou. E muitas vezes a gente complica isso aí. Complica e começa a arranjar um bocado de argumentos para que esses argumentos venham assim, quem sabe, burlar a verdade. E não é por aí. Não é por aí. Você sabe que hoje é fácil. Esse é o jeitinho brasileiro de hoje, é esse. Muitas coisas, o povo enrola. Lá na frente joga como ato de justiça. Isso é uma coisa assim que a gente precisa ter cuidado com isso aí. Quer ter a apreciação de Deus na sua vida? Ande como Ele manda. Quer ser ouvido pelo Senhor? Naquilo que você pede, que você fala? Observe os mandamentos e cumpra-os. E você verá o que Deus vai fazer com você. Você verá como Deus vai lhe responder. Porque é muito fácil a gente criar qualquer historinha, qualquer coisinha que enrola a situação. E a gente pensa que a gente está indo muito bem. Não, isso não é bondade. E Marta chegou, jogando esses argumentos diante do Senhor. 4 dias, Senhor, ninguém aguenta nem chegar perto. Ele está morto. Ela não tinha nada que falar isto. Jesus disse: retire a pedra. Tire essa pedra. E no versículo 40 diz, e disse Jesus: eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Eu não já te disse isto, Marta? Eu não já te falei isto aí? O que você ainda quer agora, remendando as minhas palavras, questionando o que eu estou falando, mandando fazer? Eu já lhe falei isso aí. Então, sabemos que este tem sido muitas vezes um modelito que vem lá do passado e caído de paraquedas dentro da igreja. Você está entendendo? O problema é que muitas vezes a gente não para a gente analisar e ver justamente o que significa isso aí. Aí não para ver. A gente fica o tempo todinho só, entendeu? Jogando para frente, como quem chuta uma bola. Vamos, entendeu? E não é assim que Deus quer. Não é assim, porque isso desagrada ao Senhor. Desagrada.
Quando nós chegamos diante de Deus, a gente começa com esses argumentos, não é isso? Farrapados, falhados, nós não agradamos a Deus. Se nós temos uma causa diante de Deus, e nós a colocamos diante de Deus, e nós sabemos que Ele pode fazer, mas na hora que a gente entrega, a gente vai lá e pede de volta para questionar. Você acha que isso aí é bom? Deixa eu fazer uma pergunta geral aqui. Digamos que aqui existe um profissional, um professor, alguém assim que possa, um médico, qualquer pessoa dessa forma, vamos dizer que um médico, aí chega o pai ou a mãe e diz: doutor, aqui está o meu filho, ele tem esse problema, sei que o senhor é especialista nessa causa, o senhor pode examiná-lo? E o médico vai dizer: sim, pode deixar que eu examine, já que você me confiou, deixa aqui que a gente resolve o problema. Mas daqui a pouco você chega: doutor, eu vim buscar o meu filho porque eu estou desconfiado, eu acho que o senhor não vai dar jeito. Como é que esse médico vai ficar com você? Bem bonzinho, né? Vai marcar com você para ter um jantar. Hein? É? Não. Ele vai dizer: então leve seu filho. Muitas respostas dessas aí eu já vi na vida das pessoas. Leve, pode levar, eu não sirvo mais. E muitas vezes a gente entrega as nossas causas a Deus, e depois a gente chega lá: ó Deus, será que o senhor vai fazer mesmo? Eu acho que eu não vou deixar mais não, me dê aqui, eu não vou mais fazer isso não. E nós ficamos duvidando. Foi assim que aconteceu, desta forma. E Jesus disse, no 41, então ele disse, eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Presta atenção à oração de Jesus. Ele não perguntou: Pai, será que o senhor quer curar Lázaro, ressuscitar Lázaro? Ele disse, presta atenção aqui o versículo 41, como é que ele fala. Então, eles tiraram a pedra, primeiro passo, do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando os seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Ele não havia chamado Lázaro ainda. Lázaro estava lá, morto, fedendo, fétido, mal cheiroso. Estava lá. Mas acontece o seguinte: ele chega para o pai e disse o seguinte, levantou os olhos e disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Amém? Ele nem perguntou, simplesmente creu, acreditou. E ele disse: isso aqui já está realizado, eu creio. E ele quer dar essa fé para nós também. Amém? Que os irmãos que estão lá do lado de fora podem entrar também para receber um pouquinho de fé. Então, é isto aí que acontece. E muitas vezes nós ficamos nesse bambolê o tempo todo. E no 42 ele disse: eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isto, para que possa crer que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz e disse, como foi que ele disse? 43, Lázaro, vem para fora. Pouca gente entendeu. Como foi que ele falou? Lázaro, vem para fora. Quantos dias de morto? Como era que ele estava? Em decomposição,
já. E segundo passo, como era que ele estava? Amarrado, atado. A cultura daqueles dias era assim: morreu, enrola ele em faixas, deixa ele bem espremido e bota lá. Eu acho que com medo do defunto correr, né? Então era assim. E ele disse: vem para fora. Vê a resposta aqui, 44. E saiu o que estivera morto. Quem era? Lázaro, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Era todo amarrado em um lenço. Disse-lhe: o que foi que ele falou? Foi o que Jesus mandou fazer? Todos, foi o que ele mandou fazer? Desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. Mas ele já ressuscitou? Ele estava morto. Estava no mundo dos mortos, sim. Levantou-se, sim. Recebeu a vida, sim. Então está tudo bem. E aqui agora entra o espaço da igreja. Quantos de nós que estávamos mortos lá no mundo? E acontece que recebemos esta palavra de vida, alinhamos a nossa vida com Jesus, fizemos um voto, uma aliança com Ele. Todo mundo agora tem Jesus no coração. Amém? Amém pelo primeiro passo, porque o segundo passo precisa ser feito. Jesus disse: Ele está vivo, agora desate Ele. Desata e deixe Ele andar. Desata e deixe Ele avançar. E nós temos muitas vezes mantido isso aí, não é isso, na inércia, no nosso meio. Não esclarecemos isso, porque muitas vezes estamos presos, amarrados a um conceito, a um comportamento, amarrados a um costume, amarrado a uma rebeldia, a uma desobediência, a uma coisa, de qualquer forma que seja ela. Presos a isso aí, atados a isso aí, e achamos que tudo está bem. Mas eu tenho Jesus. Sim, de que forma você tem? Lázaro estava vivo, recebeu a vida, mas ele estava do outro lado. Ele não tinha ainda recebido a liberdade para andar. E Jesus disse: desata ele, tira o envolto que está na sua cabeça, no seu corpo, para que ele possa andar. Às vezes nós estamos presos dessa forma. Muitas vezes nós não conseguimos andar por causa disto. Muitas vezes também existem pessoas que chegam em nosso meio, e elas chegam atadas, amarradas, e nós deixamos lá amarrada ali durante todo o tempo. E aquela pessoa é uma pessoa que ora em língua, uma pessoa batizada, é uma pessoa que tem um bom comportamento, mas acontece o seguinte: está amarrada, está atada. E nós mantemos assim aquele comportamento e deixamos aquilo ali o tempo todo. E aquela pessoa precisa andar, mas ela não consegue, está amarrada. Porque quando ela vai ser desamarrada lá, eles precisariam cortar os laços do corpo para soltá-los. Nós precisamos quebrar os laços na vida das pessoas com a palavra. Amém? É a palavra que vai fazer isso aí. E muitas vezes a gente pode até prender mais, bota mais, amarra mais, acorrenta mais. E não vai conseguir chegar lá. E Jesus disse: não é assim. Quando ele disse: retire a pedra. E essa pedra em hebraico quer dizer porta. Em João 10:9, Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Estou caminhando aqui para o encerramento por causa da ceia. Eu sou a porta. Mas ali ele era conhecido como Jesus, filho de Davi. Porque no hebraico não é mencionado o nome Jesus, porque não existe a letra J.
Então chamamos de quê? De Yeshua. Entendeu? E assim, ele se chamava filho de Davi, porque tinha que ser realmente. Eles sabiam que para que acontecesse aquela ressurreição, ele era uma pessoa especial no mundo espiritual, não era uma pessoa como um de nós, não é? Só que depois ele libera aquilo ali para a gente, ele faz ver que aquilo ali é da igreja. Lucas 10:19, ele diz: é isso que eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões. Então, diante disso aí, nós começamos a observar o seguinte, que este título que foi dado a Jesus, quer dizer, Yeshua, porque não existe a letra J no hebraico, tudo bem? Não é? Então, mas gostaríamos de dizer o seguinte, que Yeshua é a pessoa que salva, é aquele que salva, não é isso? Então, nós diríamos assim que é uma coisa assim muito interessante quando a gente aprende isso aí. Mas, por ter realmente este ungido, era necessário ter a pessoa classificada. E no momento em que ele chama Lázaro, há 4 dias que havia morrido, Lázaro vem para fora, e Lázaro levanta e vem, todo mundo desmoronou. Disse: este aí é o verdadeiro ungido. Amém? Amém, pessoal? É ele que eles estavam procurando no meio dos essênios, não é isso? No meio dos zelotes, no meio dos fariseus, para ver quem era a pessoa classificada para ser ungida. Aí encontraram Jesus e outros segmentos. Aí ungiram. Jesus passou a ser profeta, sacerdote e rei. A maior unção de todos os tempos está sobre Jesus. Profeta, sacerdote e rei. Reconhecido, amém? Interessante isso aí. E quando você vê esse nome aí, agora ele pode ser chamado de Hamashia. O que quer dizer Hamashia em hebraico? Significa ungido. Amém, amém, ungido. O que tem o poder, está no topo da unção, e é o Hamashia, Yeshua Hamashia, Jesus Cristo Messias. E assim começamos a ver uma coisa assim interessante para a nossa vida, que este potencial, este poder total, esta imensidão de poder está sobre mim e sobre você. Não acreditaram? Tudo isto de bom e de grande e de melhor está sobre a nossa vida, sobre você. Então hoje você já tem esse poder para dizer aos problemas da sua vida: olha, sai, porque aquele que é maior está em mim, e eu posso te ordenar agora, vai embora. Esta justamente a nossa riqueza que nós temos, é bem maior do que o ouro e que a prata, bem maior. Então isso é uma coisa interessante para nós, e nós assim louvamos a Deus por tudo, e chegamos diante dele e declaramos assim, que ele é o Senhor da nossa vida. Você crê? Eu gostaria de ter, porque nós vamos ter a ceia, não adianta mais pregar, gostaria de ter assim uma palavra de oração com você neste momento. Eu não sei qual a situação que você enfrenta, eu não sei quais são as condições que você vive, eu não sei quais os problemas que você está enfrentando, e ao invés de pregar agora, eu quero tirar um tempo aqui para a gente estar orando, em nome do Senhor Jesus. Pessoal do louvor, pode subir aqui por favor, em nome de Jesus Cristo, vamos ter essa palavra de oração, em nome de Jesus. Se você quiser ficar em pé, você fica. Se você quiser ficar sentado, você fica. Quiser ficar andando, dá uma cadeira aqui, Rafa, por favor. Quiser ficar andando, você anda, e assim por diante. Mas vamos ter um momento agora, na presença de Deus, que é muito interessante. Fique à vontade. Quer ficar em pé, fique de pé. Quer andar dentro da igreja, ande. Agora você pode, orando, não é? Vamos estar orando agora, em nome de Jesus. Creia no impossível.
Creia que Deus vai fazer o melhor sobre você. Creia que Ele vai assim agora arrebentar as cadeias que prendem. Amém. Ele vai agora quebrar todas as cadeias que prendem a sua vida. Tudo será quebrado agora, em nome de Jesus. Quer ficar orando, andando assim de um lado para o outro? Pode ficar. Quer ficar ajoelhado? Pode ficar. Quer ficar sentado? Pode ficar. Em nome de Jesus. Enquanto estão louvando aqui, a gente vai sentar, quem quiser sentar, e quem quiser ficar de pé, e nós vamos assim estar orando ao Senhor nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Vamos orar, vamos louvar. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. O amor maior, aleluia, Deus, que o meu pecado. Oh Pai, Nada. comece a orar nesse momento. Apresente as causas impossíveis, em nome do Senhor Jesus. Declare agora, declare agora, declare agora, em nome do Senhor Jesus. Determine tudo isso agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, Deus. Oh, quão maravilhoso é, meu Deus, nós te louvamos. Sim, Senhor. Bendizemos a Ti, Senhor, nesta hora. Exaltamos, Deus, Teu santo nome. Glorificamos, Deus, este nome santo, poderoso, maravilhoso. É o nome do Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Só um momentinho. Eu queria chamar alguém que estiver com enfermidade, estiver doente. Vem aqui à frente para a gente orar nesse momento. Em nome de Jesus, saia do seu lugar. Vem agora. Aproveite essa oportunidade. Alguém está doente, saia do seu lugar. Vem à frente. Está com alguma coisa, algo para você que precisa realmente assim resolver. Vem aqui à frente para a gente clamar aqui na frente. Saia do seu lugar agora. Em nome do Senhor Jesus. Peça à igreja que fique de pé agora para a gente levantar um clamor agora por esses pedidos de oração. Em nome do Senhor Jesus. Alguém está doente, alguém está com problema, alguém está precisando de oração, saia do seu lugar. Vem aqui à frente agora, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ser breve, pessoal, porque nós vamos ter a ceia e nós precisamos clamar ao Senhor também. Saia do seu lugar, em nome de Jesus. Mais alguém, vem à frente. Pode desligar aqui. Entendeu? Alguém mais, vem à frente, por favor. Não é isso?